Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus estejam conosco neste momento em que queremos refletir nas palavras de João, capítulo 14, versículos 15 a 21, destacando como tema a palavra promessas. Que Deus Espírito Santo esteja a nos abençoar e nos orientar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje o nosso calendário civil marca a data do Dia das Mães. Um dia muito especial, onde vemos toda a nossa sociedade se movimentar. Muitas vezes o comércio fica acalorado, fica aquecido com esta data, pois as vendas aumentam. E não são poucas os informes de promoções ou de presentes, incentivando ali os filhos a presentearem as suas mães neste dia. Mas me causa sempre uma estranheza muito grande, principalmente quando os filhos se preocupam muito com esta data em presentear as suas mães e até a fazerem promessas e pedidos de desculpa. E depois, ao longo dos outros mais de 300 dias do ano, não agem da mesma maneira que agem no Dia das Mães. Promessas feitas de que irão novamente valorizá-las, não irão mais tratá-las com desdém ou deixá-las de lado, são descumpridas talvez logo no dia seguinte, se não no mesmo dia. Vemos que as promessas dos filhos, que acompanhadas com presentes talvez caros e grandiosos, caem por terra por causa do que se passa no seu coração. Da mesma maneira, quando falamos do Dia das Mães, valorizamos a figura materna nos lares. Que figura importante realmente, mas também esta figura, por vezes, ela desfaz das suas promessas. Que promessas estamos falando que as mães fazem para os seus filhos? Uma mãe que traz o seu filho ao batismo promete acompanhá-lo, promete cuidar dele e promete orientá-lo na palavra de Deus. Uma mãe, quando está na casa do Senhor e pede perdão dos seus pecados, promete que não irá continuar nestes pecados. E muitas vezes um dos pecados mais graves que mães e pais cometem é o de deixar o seu filho rumar no caminho do mundo, longe do Salvador Jesus. Promessas que nós fazemos e que não cumprimos. Promessas que apenas mostram, muitas vezes, quem está em primeiro lugar no nosso coração. E quando estas promessas de valorizar os pais, especialmente a mãe no dia de hoje, promessas de mostrarmos que nós queremos continuar a levar os nossos filhos no caminho do Senhor, não são cumpridas, nós precisamos voltar àquele que cumpre todas as suas promessas, o nosso único e verdadeiro Deus. No texto do Evangelho de hoje, nós temos uma promessa do Salvador Jesus. Jesus nos promete o Espírito Santo. É dito assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Vejam que promessa maravilhosa Deus faz para nós. Deus nos promete outro auxiliador. Por que outro auxiliador? Porque Ele já era um auxiliador, que veio a este mundo para nos auxiliar com algo que nós não podemos fazer: conquistar o perdão dos pecados. Jesus fez isso quando pegou os nossos pecados e carregou-os até a cruz do Calvário. Quando Ele morreu sendo inocente para pagar os nossos erros,
para nos reconciliar com o Senhor, para nos reconciliar com Deus, o qual, por causa da nossa natureza humana, nós estamos longe, o qual, por causa dos nossos pecados, nos encaminhamos para a direção oposta de Deus. Mas Cristo, sofrendo em nosso lugar, carregou os nossos pecados, não para que nós tenhamos uma vida maravilhosa aqui neste mundo, cheio de prazer, alegria e sucesso, mas Cristo fez isso porque nos quer ao lado dele na eternidade. Vejam a preocupação que Deus tem conosco, uma salvação eterna que vai além dos nossos 70, 80, 90 anos que vivamos aqui. Quando conseguimos chegar nestes anos? Sabemos de muitos que partem antes, 20, 30, 40 anos, talvez nem completem 10, mas felizes aqueles que partem no Senhor, felizes aqueles que estão ao lado de Deus, aqui e na eternidade. Pois foi para isso que Cristo Jesus veio, para nos reconciliar com o Pai, e nos promete enviar outro auxiliador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não o Espírito da mentira, não o Espírito da enganação, que quer nos mostrar que com presentes e promessas tudo vai ficar bem. Muito pelo contrário, o Espírito da verdade nos mostra que nós somos pecadores, que nós merecemos a condenação eterna, mas que Cristo perdoa os nossos pecados. E então, motivados por Cristo, pelo que Ele fez por nós, nós podemos viver uma vida de arrependimento. E uma vida de arrependimento é uma mudança de vida. O que não está certo eu vou mudar. O que está contra a palavra do Senhor eu vou deixar de lado para seguir o caminho do Senhor. Por quê? Acabamos de cantar o porquê. Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel para nós. Deus prometeu o Espírito da verdade e nos envia esse Espírito. O Espírito Santo, através do batismo, através da palavra, para nos converter dos nossos caminhos da condenação e para nos fortalecer diariamente. Algo que nós não conseguimos explicar, mas que Deus age em nossa vida porque Ele prometeu. E se Deus prometeu, Ele cumpre. Diferentemente de nós, seres humanos, pobres e miseráveis pecadores, que prometemos e muitas vezes não cumprimos. Quantas promessas já fizemos diante do altar do Senhor, de ficar fiel a Ele, de seguir a sua palavra, e não cumprimos. Quantas vezes nós, filhos, prometemos a nossos pais que nós não iríamos mais magoá-los, não iríamos fazer mais nada de errado, e descumprimos. Mas Deus, desde o início da humanidade, desde o início do período em que o pecado entrou no mundo com Adão e Eva, porque foram ludibriados, seduzidos, enganados pelo diabo, que é o pai da mentira, Deus esteve ao lado deles, prometendo o Salvador, e enviou este Salvador, para perdoar todos os nossos pecados. Quando Deus cumpre, quando Deus promete, Ele cumpre. E quando Deus cumpre o que Ele prometeu, nós temos a certeza de que este é o Deus verdadeiro, porque Ele nos ama, porque Ele faz de tudo para que nós estejamos ao seu lado. Uma palavra maravilhosa que há neste texto do Evangelho de hoje, o versículo 18 diz: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Cristo volta diariamente a nós pela palavra. Cristo volta de maneira maravilhosa para ficar conosco,
quando nós participamos da Santa Ceia, onde recebemos o seu corpo e o seu sangue derramados na cruz, juntamente com o pão e o vinho para o perdão dos nossos pecados. O nosso Salvador não nos abandona. O nosso Salvador não nos deixa de lado, Ele está conosco todos os dias, até o final do mundo. E aqueles que creem em Cristo estarão com Ele por toda a eternidade. Como é maravilhoso, hoje, onde celebramos o Dia das Mães, vemos todo este movimento no nosso comércio, nas nossas famílias, ouvimos e vemos diversas propagandas exaltando o amor da mãe e exaltando como os filhos devem valorizar isso, e sabemos que muitas vezes não é o que acontece. Como é maravilhoso lembrarmos que nós temos um Deus que nos ama, que nos abençoa e que se preocupa conosco. Este Deus que é fiel, como acabamos de cantar. Um Deus que se preocupa conosco, a ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Um sacrifício que muitas vezes nem o amor de mãe faz. O sacrifício perdoador do Senhor e Salvador Jesus. Quando eu estava me preparando para este momento, também procurando materiais para a homenagem que as crianças irão fazer ao final deste culto, me deparei com uma poesia, autoria de Maria Helena Gouveia, que começa dizendo assim: mãe, quem é você? Se estou feliz, quantas vezes te esqueço? Se estou triste, quantas vezes te procuro? Mãe, quem é você que eu critico? De quem eu exijo coisas tão pequenas para satisfazer a minha comunidade, mas a quem eu peço a maior ajuda nos instantes mais difíceis? Mãe, quem é você para quem eu tantas vezes esqueço o meu carinho e de quem exijo tanta atenção? Mãe, quem é você com quem discuto e para quem peço conselhos? E aí ela termina dizendo: mãe, quem é você para quem reclamo sempre, para quem guardo o abraço maior e a maior ternura? Mãe, eu sei, você só é amor. É uma poesia falando sobre as mães, que nos mostram também, de certa maneira, o nosso relacionamento com o Senhor. Quantas vezes nós desprezamos o Senhor Deus quando tudo está bem, mas basta pintar a primeira doença na família, que nós já procuramos diversas pessoas para orar, pedindo a Deus que nos livre dessa doença. Quando as coisas não vão bem, procuramos o Senhor. E quando as coisas estão ok, Deus é deixado de lado. Realmente esta poesia que eu encontrei para o Dia das Mães também nos revela, muitas vezes, o nosso relacionamento para com Deus. Só que há um diferencial: Deus, Ele é amor o tempo todo. Deus o tempo todo nos mostra que tudo o que Ele faz é porque nos ama e quer perto dEle. Por isso que Ele está o tempo todo a mostrar os nossos erros, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos reconhecer a nossa verdadeira natureza. Sem Deus, somos pobres e miseráveis pecadores, merecemos a condenação eterna. Com Cristo, com Deus em nossa vida, somos crentes, confiamos no seu amor e somos perdoados de todos os nossos pecados. Lutero, ele sempre ensinou que nós temos uma dualidade muito grande em nossos corações, porque ao mesmo tempo em que somos pecadores, também somos justos. Então fica esta batalha em nosso coração, de que, como o apóstolo Paulo escreveu, o bem que eu quero, esse eu não posso fazer, mas eu faço o mal que eu não quero.
E este mal é estar longe do Senhor, é pecar contra os seus mandamentos. No dia de hoje, muitos filhos vão presentear as suas mães e dar declarações amorosas maravilhosas. Mas e no resto dos dias? Será que vai continuar assim? Será que estas declarações não irão sucumbir perante o dia a dia, mostrando que há tantas outras coisas mais importantes em nossa vida do que as nossas mães? É triste refletirmos nisso, mas é a verdade que acontece. Quantas vezes nós, filhos, não ouvimos mais os nossos amigos do que os nossos pais? Da mesma maneira, quantas vezes nós, cristãos, ouvimos mais o mundo do que ouvimos o Senhor Deus? Quantas vezes nós, filhos, não queremos dedicar mais tempo com nossos amigos do que com nossos familiares? Da mesma maneira, quantas vezes nós, cristãos, queremos dedicar mais o nosso tempo para o mundo do que para o Senhor, estarmos aqui reunidos para cultuar este Deus maravilhoso. Ouvimos na leitura de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, falando ali na Câmara Municipal de Atenas, um lugar onde havia muitos religiosos. E com medo de deixar um Deus de lado, eles fizeram um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido, porque não queriam deixar nenhum deusinho de lado na sua adoração. E o apóstolo Paulo aproveitou aquele momento e anunciou do Salvador Jesus. Ele disse: este Deus que vocês não conhecem, é este Deus que eu estou anunciando, que morreu e ressuscitou para o perdão dos vossos pecados. E feliz o lar onde a mãe ensina isso para os seus filhos. Feliz o lar onde a mãe insiste para que o seu filho esteja ao lado do seu Senhor e do seu Salvador. E quando falamos do lar, não queremos dizer apenas quando nossos filhos são pequenos. Muito pelo contrário. Os nossos filhos são filhos até o dia que o Senhor chamar alguém, ou o filho, ou o pai e a mãe. Enquanto ambos estão aqui neste mundo, ainda é o lar do Senhor. E ainda feliz o lar em que a mãe orienta e abençoa o seu filho com a palavra do Senhor, que muitas vezes cobra porque ama, que muitas vezes implora para que este seu filho esteja em comunhão com o seu Senhor, o seu Deus. Afinal, este é o voto que mães e pais cristãos fazem juntamente com os padrinhos no dia do batizado. É o mesmo voto que mães e pais cristãos observam os seus filhos testemunharem no dia da confirmação. É o mesmo voto que fazemos culto a culto quando nós pedimos perdão para o Senhor e dizemos: eu quero mudar a minha vida com a ajuda do Espírito da verdade. O outro auxiliador que Jesus prometeu enviar e que envia. Deus não nos deixa abandonados. Infelizmente, muitas vezes, nós é que não gostamos da companhia do Senhor, porque preferimos o pecado, preferimos fazer as coisas erradas do que nos dedicarmos ao Senhor. E quando nós celebramos o Dia das Mães, isto deveria também estar presente em nossos olhos, porque muitas vezes, e nós vivemos na época das redes sociais, as redes sociais no dia de hoje são inundadas de elogios, de homenagens e tudo mais, querendo exaltar a figura da mãe. Mas no dia a dia, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes a mãe é abandonada e deixada de lado pelos seus filhos. Parece um peso para a sua vida. É triste, mas é a realidade. Assim como o Senhor e Salvador também é deixado de lado.
Mas Deus, Ele não se dá por vencido, assim como as nossas queridas e maravilhosas mães também não devem se deixar por vencidas, mas deve-se continuar a buscar. O Senhor diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, que eu vos auxiliarei. E na poesia nós ouvimos: se estou feliz, quantas vezes te esqueço? Se estou triste, quantas vezes te procuro? Mãe, quem é você que eu critico, de quem eu exijo coisas tão pequenas para satisfazer a minha comodidade, mas a quem peço a maior ajuda nos instantes mais difíceis? O Senhor está de braços abertos, nos convidando: vinde a mim, que eu vou auxiliá-los, eu vou aliviá-los. E de maneira especial para as nossas mães, estejam a anunciar este Deus que alivia. Estejam a confrontar os vossos filhos com os seus pecados, para que eles possam se arrepender e confiar no Senhor Deus. Confiar que Jesus veio a este mundo, carregou os nossos pecados, morreu por nós, para nos perdoar. E tendo perdão, Lutero dizia: nós temos vida e salvação. Feliz o lar onde o perdão do Senhor está presente. Feliz o lar onde a vida do Senhor e a salvação conquistada por Cristo estão presentes. Porque só assim nós teremos um abençoado e um feliz Dia das Mães. Que Deus esteja sempre a nos abençoar, a nos orientar, para estarmos confiantes nas suas promessas, e quando nós fizermos promessas, que possamos também cumpri-las. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.